Continuando com as nossas definições de vista, eu vou mostrar agora como funcionam as opções de visualização do modelo, ou OVM. Se eu selecionar um objeto qualquer, como por exemplo esse carro aqui, e eu entrar nas definições dele com Ctrl T, aqui em definições de definições personalizadas, eu estou vendo que tanto a representação 2D quanto o nível de detalhe em 3D estão definidos para ser controlados pela OVM. E o que isso quer dizer? A OVM nada mais é do que um painel que permite controlar como diferentes elementos do projeto vão ser representados. Nessa primeira opção eu tenho de elementos construtivos e posso fazer alterações nas portas, por exemplo, como elas vão ser representadas em planta. Aí tenho definições aqui embaixo para a parede cortina, posso definir quais elementos vão aparecer ou não. Mesma coisa para a escada aqui no 3D, posso definir como é que essa escada vai aparecer, se ela vai aparecer de maneira completa ou esquemática e quais componentes dela vão aparecer aqui em planta. Tem opções para o guarda-corpo, da mesma maneira, completo, simplificado e os elementos que aparecem em planta. Tem opções para níveis de símbolo, quais tipos de simbologia vão aparecer para esses dois elementos, na escada e guarda-corpo. Aqui, níveis de detalhe de porta, tenho mais também para como vai ser a representação dessas portas. Posso fazer alterações para deixar mais completo ou mais simplificado. E aqui, em definições de diversos itens, posso mudar como os nossos objetos vão ser representados. Então, por enquanto, eu vou clicar em OK. E vou selecionar, já que a gente quer fazer uma planta do estudo preliminar, vou selecionar as definições do estudo preliminar. Só que eu estou vendo aqui no estudo preliminar que eu perdi muitos detalhes que eu não gostaria de ter perdido. Por exemplo, agora os carros são só representados pelo contorno deles. Estou vendo também que as nossas janelas e portas ficaram extremamente simplificadas, especialmente as portas. Agora são somente representadas por linhas. E como não é isso que eu quero, eu vou clicar novamente na nossa OVM e vou começar a fazer algumas alterações. Primeiramente, no nosso nível de detalhes de portas e janelas, eu vou mudar essa opção de médio folha aberta e vou colocar aqui completo folha aberta. E para as nossas janelas, vou mudar de médio, sem pele de vidro, para colocar completo com a linha de pele de vidro. Pronto, vou clicar em OK. E aí eu vejo que já teve uma alteração aqui interessante na nossa porta reiki. Ela já está sendo representada de uma maneira mais completa. E a mesma coisa aqui com a nossa janela. Também já aparece com uma linha da folha de vidro. E agora eu vou continuar fazendo essas alterações. Vou aqui na última aba. No nível de detalhe dos nossos objetos, eu vou mudar aqui para completo. Aqui vou clicar em OK. E pronto, já tem uma definição bem mais interessante. Uma coisa que eu poderia fazer também é que eu estou vendo que a linha de abertura das nossas portas está uma linha contínua. Então posso mudar para uma linha tracejada aqui também. Vou mudar aqui de linha completa. Vou colocar essa linha tracejada 3:1. Aí aqui clico. E pronto. Agora a nossa linha já está tracejada. E aqui na nossa escada eu posso também adicionar a representação da linha de subida. Vou marcar aqui linha de subida. E pronto, agora já vejo ela aparecendo. Então, assim que funcionam as nossas OVMs. A gente pode configurar para que elas mostrem diferentes objetos, elementos do nosso projeto, com um nível maior ou menor de detalhes. Passando para a próxima definição, nós temos as sobreposições gráficas. As sobreposições gráficas nada mais são do que conjuntos de regras que podem alterar a representação dos elementos que estão sendo mostrados. E essa alteração vai se dar tanto na linha de contorno, na linha de corte, mas também na trama de superfície desses elementos. Então, se eu botar o conjunto de sobreposição gráfica do estudo preliminar e clico em OK, eu vejo que ele fez algumas alterações na nossa planta baixa. Como eu quero representar o nosso terreno, por exemplo, de uma maneira mais colorida, né? Eu quero deixar realmente o gramado verde, eu vou criar uma regra de sobreposição gráfica para isso. Então eu vou aqui no nosso conjunto e vou criar uma regra. Posso clicar aqui em gerenciar regras e vou clicar em novo para criar uma nova. Vou mudar o nome. Terreno. E bom, e qual é a lógica aqui? Primeiro eu vou utilizar um critério de seleção, da mesma maneira que a gente faz com a ferramenta pesquisar e selecionar. Então vou dizer que eu quero todos os elementos do tipo malha. E para criar uma diferenciação, eu vou colocar que o ID desse elemento, aqui, vou selecionar o ID do elemento,
Vou colocar que o ID desse elemento contém, por exemplo, a palavra terreno. Pronto. Aí agora, vou clicar aqui no tipo de trama. Vou colocar uma trama de superfície. E a mesma coisa nas duas canetas que eu coloquei. E vou escolher uma trama. Nesse caso, a 25%. Quero que a trama do primeiro plano seja essa cor, a caneta 215. E quero que a cor do fundo seja branca. Aí agora eu já posso clicar aqui em OK. E vou adicionar uma regra, que foi a regra que nós acabamos de criar agora. Aqui, nova regra. Vou jogar essa regra aqui para cima. E vou clicar em OK. Por enquanto, se eu pairar o mouse aqui pelo nosso terreno, eu estou vendo que ele não está sendo afetado por essa regra. Por quê? Porque o ID dele não foi modificado como eu gostaria. Então, vou mudar aqui o ID desses dois elementos para terreno. E agora sim, quando eu pairo o mouse, eu vejo que em sobreposição gráfica ele está sendo afetado pela nossa nova regra. Então, é com esses critérios que a gente pode tanto adicionar quanto retirar regras e criar novas para modificar a maneira como os diversos elementos do nosso projeto são vistos em relação às tramas e às canetas de contorno deles. Outra coisa que eu posso fazer na nossa sobreposição, por exemplo, seria retirar a regra que está afetando a nossa piscina, porque eu coloquei, aqui usando Ctrl T, eu coloquei uma caneta de primeiro plano azul nessa piscina, porque eu queria que ela tivesse um tom leve de azul, mas aqui ela está sendo afetada por uma regra de sobreposição, que deve ser essa daqui, 2D tramas de superfície, e por causa disso, ela está com uma aparência cinza, vocês vão estar com aparência cinza, ao invés de aparecer azul claro. Então, vou clicar aqui, vou remover essa regra do conjunto do estudo preliminar, e vou clicar em OK, e agora sim, estou vendo que a nossa piscina já está azul de novo. Avançando, eu vejo que a nossa próxima opção é o filtro de renovação. Como a gente está fazendo aqui um projeto do zero, o filtro de renovação não é tão importante para a gente, mas caso a gente estivesse trabalhando com uma reforma, a gente poderia utilizar o filtro de renovação para controlar o que vai ser construído, demolido e o que irá permanecer, e também qual dessas etapas, né, de planta do existente, demolições, construções e construir e demolir, vai aparecer em determinado momento. Então, se eu clico aqui em OK, e só como exemplo, vou selecionar essa parede, uso aqui o Ctrl T para acessar as definições, e em classificação e propriedades, vou dizer que o estado de renovação dela é a demolir. Clico em OK, vou selecionar essa outra parede, e vou dizer que o estado de renovação dela é a construir, OK? E agora, eu vou, só por enquanto, retirar a nossa sobreposição gráfica. E aqui, eu estou observando que elas estão sendo apresentadas da mesma maneira, porque a gente está no Arcade Default. Se eu mudar aqui para o planejado, que é a última etapa, eu estou vendo que o que ia ser demolido já não aparece mais, e o que está sendo construído, o que foi construído, aparece da mesma maneira que todo o restante. Se eu mudar para a opção de planta do existente, eu vejo agora que o que vai ser demolido está aparecendo, e o que vai ser construído não aparece mais. E se eu mudar para a planta de demolir e construir, eu vejo não só os dois elementos que eu tenho, mas eles também estão sofrendo essa sobreposição gráfica para indicar visualmente o que vai ser construído e o que vai ser demolido. Se eu entrar aqui nas definições do filtro de renovação, eu posso editar essas regras de sobreposição gráfica para modificar a aparência do que vai ser demolido e do que vai ser construído. Poderia, por exemplo, mudar aqui o que vai ser construído para azul ou para verde. E clicando em OK, eu vejo já que a aparência desses elementos mudou. Inclusive, a porta, né, que fica associada sempre a uma parede, também está sendo marcada como a ser construída automaticamente, já que a gente não vai conseguir alocar essa porta aqui sem a parede. Mas então, essas aqui são as nossas opções. Caso eu selecione esses dois elementos novamente, e com o Ctrl T vou mudá-los para existente, e clicando em OK, pronto, agora eu já retornei ao padrão. Vou voltar aqui à nossa regra de sobreposição do estudo preliminar. E pronto, uma outra opção que nós temos aqui é essa opção de controlar as preferências de dimensões do nosso projeto. E isso daqui, a gente tem alguns conjuntos de regras pré-definidas para controlar como a gente vai representar as nossas medidas, né, em cotas,
elevações, cotas de ângulo, enfim, toda vez que a gente tiver uma medida aparecendo, a gente vai utilizar um desses presets aqui para controlar quais são as unidades de medida, quais são qual é a quantidade de casas decimais e se a gente vai ter algo chamado precisão extra. Se eu deixar aqui na opção de metro, por exemplo, eu posso clicar em documentação e ativei a nossa ferramenta de cota. Vou criar uma cota aqui entre as nossas paredes, 2 cliques para encerrar e clico de novo. Vou apagar esse ponto da cota aqui que não interessa para mim agora e apago e vou deixar esse outro. Vou mover a cota só um pouco mais para baixo para ficar mais claro. E pronto. Agora, se eu mudo de metro para centímetro, por exemplo, aí eu vejo que já foi alterada a unidade de medida, né? Agora a gente tem 20 e 890, ao invés do metro que a gente tem 8,92. Se eu fizer uma cota, aqui fiz uma cota qualquer, eu estou vendo que, além da medida em centímetros, eu ainda tenho um número acima que é chamado de precisão extra. Caso eu não queira que esse número apareça, eu posso vir aqui nas nossas definições do metro e desativo aqui a opção de precisão extra. E agora eu vou clicar em guardar como. Tenho que salvar exatamente como estava escrito metro. Ele vai perguntar se eu quero escrever por cima, vou marcar que quero. E agora, quando eu volto aqui, já não vejo mais essa opção. E é assim que a gente pode controlar as unidades de medida das nossas cotas. Se eu clicar aqui, eu vejo que eu tenho não só para cota linear, mas também para cotas de ângulo. Posso também mudar para as cotas radiais, nível de piso, cotas de altimetria, enfim, vários elementos que a gente utiliza no nosso projeto.